Estamos de volta do nosso Acontece Cast. Gente, que saudade que eu estava de vocês. Estar aqui batendo esse papo descontraído, trazendo para vocês as histórias que foram contadas na revista Acontece, agora em vídeo, em imagem, um bate-papo aqui mais descontraído. E hoje nós trouxemos uma convidada super especial, uma mulher que está à frente da Escola de Idiomas, do CCAA, Alexandra Nobre. Essa mulher, olha, só o nome dela já disse que é tudo, né? Que ela é nobre. E hoje nós vamos aqui bater esse bate-papo, vamos conversar bastante sobre o empreendedorismo, empreender. E, olha, você que está aí do outro lado da telinha, fique ligado. Não esqueça de curtir e compartilhar aqui esse conteúdo que é interessante para você e aprenda. Aprenda com os grandes. Bem-vinda, Alexandra! Muito Que obrigada. honra ter você aqui na nossa reestreia do Acontece Cast. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Neide. Essa é a palavra de ordem do dia de hoje. É uma honra. É uma honra sempre estar com você, sempre prestigiar o trabalho da revista Acontece, o podcast, né? O Acontece Cast. Né? Você já tem ouvido falar, né, do Acontece Sim, Cast? sim. Voltamos com uma nova roupagem, com uma nova estrutura. E agora voltamos para ficar, viu, gente? Então, vocês acompanhem aqui com a gente esse bate-papo que eu acho muito interessante trazer essa conversa. Né? Saímos das páginas com a sua história e vamos aqui contar um pouquinho. E eu já queria começar perguntando a você, minha amiga. Certo. Como foi para você? Estou às suas ordens. Como foi para você contar a sua história, trazer para você um posicionamento através das páginas da revista Acontece, e esse posicionamento que eu acho super importante, através da sua própria história. Então, ela vai falar aqui para a gente como foi essa experiência e quais foram os resultados que você teve, que você obteve, lógico, através da revista Acontece. Então, boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, bom dia, boa tarde. A qualquer hora. Eu não sei a hora que vocês estarão assistindo esse podcast, mas é uma honra, é um prazer. E eu vou falar um pouco da minha experiência com a revista Acontece, porque sempre virou recorrente essa pergunta para mim. Eu já recebi até visitas no CCAA, por aí vocês tiram a importância desse acontecimento. Acontece mesmo, né? Acontece. Eu já recebi visitas na escola para ir conversar, para saber o que tinha de diferente para mim depois da revista Acontece. Imagina. E eu sempre falo a mesma coisa. A revista Acontece foi para mim, Alexandra Nobre, do CCAA, um divisor de águas. Né? Eu posso dizer, em primeiro lugar, que eu, Alexandra, sou outra pessoa depois da revista Acontece. Aí uma Alexandra antes e uma Alexandra depois. E eu quero saber o porquê, né? O porquê que você é uma outra Alexandra. O que foi que aconteceu? Então, essa questão da revista me deu uma visão, não só o posicionamento, né, diferenciado, mas uma visão diferenciada de mim mesma. No primeiro momento, essa mudança ela precisava acontecer em mim. Alexandra, como empreendedora, não como pessoa, não me modificou como pessoa profundamente. Claro que tem toda uma construção de amizade, inclusive com a própria Neide Carlos, mas a questão da Alexandra empreendedora é outra. Eu acho que Neide consegue falar um pouquinho sobre isso, da Alexandra que ela conheceu antes de me apresentar na revista e da Alexandra que passou a existir depois da revista. A questão do posicionamento, da visão, a forma de como eu me via como empreendedora e que eu via o meu próprio empreendimento, né? A importância de ter a chance de receber um presente. Eu posso dizer que é um presente. Eu lembro que eu recebi o chamado de Deus e entrar lá no CCAA. E entrei e encontrei você lá sozinha nesse dia. E eu fiz o convite para você participar da edição Mulheres,
Porque, gente, a gente não só trouxe essa história dessa mulher, e eu senti ali que eu tinha que colocar ela no palco, eu tinha que chamar ela para alguma coisa. E assim a gente fez essa construção. A Alexandra, de imediato, já fez várias conexões, foi para o evento. Hoje ela tem as conexões que eu tenho, porque a revista ela também traz isso. E outra coisa que eu vi que mudou foi o quê? Você começou a acreditar mais ainda em você, porque você se viu. Isso. Então, você se viu, você fez um outdoor. Isso. Em frente com a sua imagem das fotos exatamente. que você fez. Você fez um outdoor. Você fez tantas conexões. Muitas coisas mudaram, né? Depois da revista Acontece. É tanto que essa visita que eu recebi lá no CCA, que foi lá para conversar comigo sobre a revista Acontece, né? E eu contei toda a história. E no momento que você chegou, era um momento que eu estava muito... Não era debilitada, mas eu estava frágil. Eu estava frágil porque eu estava voltando no CCAA, depois de um longo tempo afastada por causa do câncer, né? Que eu tive câncer de mama. Problema de saúde, né? Problema de saúde grave. Passei mais de um ano afastada da escola, todo o ano de 2024. Passando por quimioterapia, né? E a questão de cirurgia e tudo isso. Então, eu não estava me sentindo bem, fisicamente ainda, tão forte como eu me sinto hoje, por exemplo, que já passou um tempo a mais, e é o próprio corpo que responde isso. E, assim, eu estava me sentindo feia, né? E eu lembro que Neide disse, não, você é linda, você vai ter chance de mostrar isso e ficar bonita nas fotos e tudo, porque tudo é uma construção, na verdade, né? Justamente, você agora me lembrou, refrescou bem minha memória. Você disse assim, não sei se esse é o momento. Eu não queria, na verdade. Se esse é o momento. Por quê? Porque se estou com cabelo curto, eu disse, amiga, você vai ficar linda. Não se preocupe, que o trabalho que a gente vai trazer, o posicionamento que a gente vai trazer seu, você vai se apaixonar. E, realmente, quando eu comecei a produzir a matéria, primeiro a gente fez meio que uma consultoria, né? Isso, com relação às roupas, qual imagem que ela ia trazer. E aí a gente também foi e trouxe umas fotografias com posicionamento. Já coloquei uma mulher para fotografar ela, justamente para ela ficar um trabalho mais à vontade. Mais específico e mais delicado, mais sensível, viu, Neide? Sensível. E aí também, sensível. A gente começou a produzir esse texto, né? Eu entrevistei ela e depois eu produzi esse texto. Eu lembro que a Alexa, mulher, pelo amor de Deus, que história linda é a minha. Exatamente. Né? Isso era uma coisa que eu gostaria muito, Neide. E, graças a Deus, eu estou tendo essa oportunidade de dizer a você, e eu disse a várias pessoas também, e ao meu marido, né, que sempre me acompanha, é o meu companheiro da vida. Seu fã. É meu fã, e eu sou fã dele também, né? E uma coisa que eu disse para ele, no dia que eu recebi o texto de Neide, contando a minha própria história, foi emocionante. Eu chorei lendo a minha própria história. Então, como é interessante, porque assim, quando você conta, mas aquela emoção, você não consegue sentir, né? É uma emoção diferente quando alguém conta a sua história. É aquilo que eu falo, gente, é você criar a narrativa correta. Correta, claro, exato. Não fugindo do editorial, não fugindo da essência dela, que era isso que eu queria dizer, da essência dela e trazer isso numa linguagem que é para sempre. Uma história, uma vez contada, ela fica para sempre registrada. Exato. Então, por isso, gente, a importância de você contar a sua história, de você se posicionar. Seja você contando um pouco, a gente já começou a conhecer aqui um pouco dela aqui através do vídeo, mas eu convido você a acessar a revista e conhecer e ler toda a história dela, que ficou linda, muito bacana. Alexandra, você falou que teve um problema de saúde. E aí eu queria saber de você, qual foi o momento mais difícil, assim, da sua vida? A gente enfrenta muitos problemas, muitos momentos difíceis na vida, né? E, assim,
o problema de saúde, ele é um problema altamente grave, o câncer em si, né? Mas eu não posso dizer que esse problema foi o problema mais difícil que eu tive. As pessoas que me acompanham sabem, eu enfrentei vários desafios, propriamente dito, no próprio CCAA. Ausência, né? lá. A ausência, o meu retorno foi muito difícil, a forma que eu encontrei a escola. Então, assim, foi um momento que, por um pequeno segundo, sei lá, diante daquela situação que eu me vi, eu pensei em desistir. Né? Eu pensei em desistir. E o que aconteceu que você não desistiu? Exatamente. Deus novamente desistiu. Deus novamente falando no coração da gente. E, assim, eu sempre quis, e eu sou, a minha essência é ser teacher. Essa é a minha essência. Eu nasci para ser teacher. E eu pensava, nossa, o que vai ser de mim, né, se eu não for isso? Eu nasci, me criei dentro do CCAA, tenho uma história profunda, enorme e, assim, de vida com a marca do CCA, é muito especial para mim. E começou sendo aluna. Eu comecei depois como teacher. aluna, quando eu terminei o curso, eu já ingressei no treinamento para ser professora do CCAA, era o meu sonho. Interessante que foi no primeiro dia de aula, eu lembro, ainda hoje, eu era adolescentezinha, quando eu vi a professora dando aula, eu disse, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser professora de inglês do CCAA. Nenhum outro local me chama a atenção para ser professora. Aí olha só aonde ela chegou. Exatamente. Tudo colaborou. Mas é uma construção. É uma construção. Tudo colaborou para você hoje ser a CEO do CCAA. Exatamente. Em Mossoró. Exatamente. Tudo colaborou. E que desafio, né? Que desafio. Muito grande, desafio muito grande. E, assim, naquele momento que eu pensei em desistir, primeiro dentro de mim veio esse pensamento, o que eu vou ser, além de ser o que eu nasci para ser, né? E uma fala que eu imagino que tenha sido Deus mesmo que tocou no coração dele. E o meu filho olhou para mim e disse, mãe, não desista da sua escola. Não desista. Porque ela é um vai legado me fazer chorar, seu. gente. Pois é, nossa, eu quero que ele saiba, a partir desse podcast, que aquele momento foi muito importante. Foi crucial. Porque eu criei meu filho dentro do CCAA, eu dei aula grávida. Eu levei ele para dentro da sala de aula do CCAA com 1 ano e meio. E o meu filho estava ali naquele momento e disse, mãe, não desista da sua escola. E, apesar de toda a dificuldade, eu estou aqui. E eu consegui reconstruir o que eu já tinha iniciado e o que a minha distância fez. E depois daquele acontecimento, eu fiquei com aquele sentimento. Eu sou mesmo a guardiã do CCAA. Dentro de Mossoró, sou eu. Então, ali é meu lugar. É o lugar que eu me realizo. Eu sou altamente realizada, profissionalmente falando, como professora. É aquele momento que eu estou na sala de aula que me faz ser feliz do jeito que eu sou. Eu transbordo em realização profissional sendo teacher. Uma coisa que, às vezes, as pessoas dizem, acham, né? É tão simples ser professor, ninguém ganha dinheiro, ninguém não sei o quê. A gente ganha muito mais. Muito mais. O CCAA me deu essa oportunidade, né? Mas eu tenho certeza que os professores ao redor do nosso país sentem essa mesma coisa. Quando você vê o seu aluno se desenvolvendo, progredindo, indo para frente, você forma pessoas. Eu estou no CCAA há 32 anos como professora. Não é uma história qualquer, não é 3 meses, 3 anos. São 32 anos na sala de aula. Eu entrei aos 19, né? E estou lá até hoje. Nunca me arrependi. Gente, 1 milímetro. Tiago, vamos tomar uma água, viu? Para poder a gente já voltar aqui para o intervalo. E
uma águazinha pro fígado, para ver se a gente passa essa emoção agora. Amiga, que emoção, viu? Você quase fazia a gente chorar aqui, todo o estúdio. Ó, Eu chorei, né? Tiago tá morrendo de chorar. Mas é isso é que é o real da vida. São as coisas que realmente acontecem, que nos fortalece, que nos faz crescer, gente. Vocês não imaginam o quanto empreender faz a gente amadurecer, né? Você perguntou onde foi que eu achei esse lenço, né? Não é, mulher? Eu estava achando belíssimo o lenço, o brinco. Você tá elegantíssima, Neide. Pulseira. Nossa, tá belíssima. Amiga, lá na Ilumine-se, da nossa empreendedora, que já saiu na revista, acontece também, maravilha. Tâmara. Bom né? saber, hein, Convidar ela, né, para ela contar a história dela sim. aqui. Ei, no nosso grupo nós temos mulheres maravilhosas. São todas poderosíssimas, empoderadas e posicionadas através da revista Acontece, que nos ajuda. Nossa, nos transforma mesmo. Pois é. Isso é outra coisa que a gente tem, que é o grupo Elas Acontecem, que é um grupo de network, de conexões, de mulheres. Mulheres que fazem acontecer, mulheres que decidem todos os dias fazer. Não desiste por nada nesse mundo. Não é fácil empreender, não é fácil ser mãe, dona de casa. Tudo ao mesmo tempo. Mas é uma coisa que quem é mulher entende. Consegue. Entende e Embora consegue. que seja cansativo, mas depois, no final das contas, quando a gente vai analisar, pensar tudo que a gente viveu, é o que vale na vida, é isso, né? É o que vale. O que a gente e aí, deixa, Alexandra, né? eu já quero trazer para você uma outra pergunta. Certo. Se empreender em Mossoró é mais difícil ou empreender em Mossoró traz oportunidade? Aí eu já quero que você já fale um pouquinho para mim o que são essas oportunidades. Porque a oportunidade de fazer um idioma, você conseguir se posicionar também, né? Você falando, fazendo uma palestra. Eu, gente, comecei a fazer inglês. Porque Neide, inclusive, é minha aluna. Sou aluna dela. É minha aluna. She's my student. E aí, eu não sei nem o que ela está dizendo uma direito. honra. Eu comecei agora. Mas vamos lá. O que era que me pegava? Justamente, uma palestra tinha um nome em inglês, eu não sabia ler. Então, assim, fora outras coisas, a gente está começando, Mossoró está crescendo de uma forma que, olha, eu também tenho uma loja de perfumes. Depois eu vou falar para vocês da minha loja de perfume. Maravilhosa também. E chegou um americana lá, uma gringa, sei lá, falando inglês, eu não sabia nem o que ela estava dizendo. Então, a importância de você fazer inglês, além disso, mas ela que vai dizer aqui para a gente. E aí, é mais oportunidade ou mais desafiador ter uma escola de idiomas em Mossoró? Então, eu acho que muita gente aqui em Mossoró me conhece. Eu não sou de Mossoró, sou de Campina Grande, né? Estudei, me formei em Campina Grande. Paraibana, Dizem que é mulher forte, né? Arretada, muito forte, arretada. muito arretada, E assim, quando eu cheguei aqui em Mossoró, eu encontrei uma cidade completamente diferente. Então, respondendo a sua pergunta, bem objetivamente falando, Mossoró eu vejo como uma cidade extremamente cheia de oportunidades, né? Nós temos diversos segmentos aqui em Mossoró que possibilitam, inclusive, abertura, vamos dizer, facilitações de caminhos para quem fala inglês. E eu vivi isso aqui logo quando eu cheguei. Eu já vim direto para o CCAA, ser professora aqui. Mas nós temos o petróleo, nós temos o agronegócio, nós temos as indústrias salineiras. Então, eu encontrei um mundo de oportunidades abertas para mim porque eu falo inglês. Aí está a importância, porque o mundo fala inglês, o mundo é em inglês. Então, você se adianta um pouco, vamos dizer assim. Várias oportunidades surgem aparecem, sei lá, e talvez pessoas que não falam inglês não conseguem observar essas oportunidades justamente porque as oportunidades são em inglês. Darei exemplos sobre isso. Petróleo. Eu ganhei muito dinheiro, vou ser sincera. Aqui em Mossoró, logo quando eu cheguei, e ao longo dos primeiros anos que eu estava aqui, 3, 4, 5, eu desenvolvi o meu nome como professora e como tradutora, porque eu tenho pós-graduação em tradução técnica e interpretação. Então, eu comecei a trabalhar para as empresas de petróleo
né? Utilizando o meu inglês, logicamente, né? Para trabalhar com tradução técnica de manuais em várias empresas aqui em Mossoró. Incrível. E também receber, é um dos trabalhos mais caros nessa área, né? E de Mossoró, inglês. Mossoró dá essa oportunidade. Dá. Porque Tem Mossoró tem duas feiras aqui que são feiras internacionais. feiras internacionais, que é a do petróleo e Exato. também a da Expo Fruit. Exatamente. Que são justamente... Outro exemplo que eu ia dar, viu, Neide? Porque na Feira Internacional da Expo Fruit, quase todos os anos, eu trabalhei como intérprete. Então, recebi aqui vários estrangeiros, americano, francês, alemão, italiano. Eu não falo, tirando o inglês, o espanhol e o português, não falo francês, italiano, né, mandarim, não falei uma língua dessa. Então, o que acontece? Utilizamos a língua mundial e a mais importante, mais difundida, que é o inglês, para nos comunicarmos. Eles conosco, nós com eles. Então, a nossa função como intérprete é mediar a compra e venda de produtos, a anunciação de produtos, né? E negociações enormes de grandes compras, de oportunidades de compradores internacionais, ter acesso a produtores, por Sim. exemplo, daqui de Mossoró e da região, com a questão do agronegócio. Então, assim, eu vejo Mossoró como uma das cidades que, pelo menos para mim, abriu mais oportunidades. Eu vejo Mossoró como uma cidade muito abençoada. Perfeito. Então, idiomas nunca vai ser ultrapassado, Não. né? Idiomas Nunca sempre vai ser... Sempre vai ser o quê? Oportunidade. Eu já escutei muita gente dizendo supérfluo, Neide. Supérfluo. Eu já escutei muita gente dizendo, é um luxo. Bom, para mim foi um sonho, certo? Eu não sei de onde eu tirei, mas eu sonhava em falar inglês. Enquanto eu não aprendi, eu sou dessas pessoas bem persistentes, então eu vou atrás do que eu quero, não desisto nunca. E é por isso que eu estou aqui. Pois né? é. O CCAA me trouxe muitos desafios como empreendedora, e eu estou aqui justamente por causa dessa característica. Eu não desisto. Gente, eu quero falar uma coisa aqui para vocês. O CCAA tem muito a crescer aqui na cidade de Mossoró. Essa mulher, ela não para de pensar como é que vai fazer. Abriu turmas para as pessoas adultas, né, pessoas já maduras, como eu, que tem vontade de falar inglês, que quer fazer uma viagem, mas não sabe falar com ninguém. E eu dou aula pessoalmente. Pois é. E também é a oportunidade que você tem de colocar o seu filho já desde pequenininho no CCAA. Para quê? Para ele desenvolver, para ele já entender que Posso ele abrir tem um que... parêntese Pode, nessa sua fala? Em relação à questão das crianças, né? A aprendizagem, ela é extremamente diferenciada no momento da infância, né? Justamente por causa da plasticidade neurológica deles. O cérebro trabalha como uma esponja, porque o processo de aprendizagem é um processo altamente complexo, que nós nos enganamos achando que é uma coisa simples. Eu estou ali e aprendi. O seu cérebro fez muitas conexões para que aquilo acontecesse. Então, a parte neural das crianças é extremamente plástica, né? E desenvolve muito a questão do aprendizado. É como uma esponjinha mesmo. A gente sente que joga o conteúdo e eles absorvem. Parece mágica, mas é infância. Então, isso é altamente importante para vocês, pais. E o CCAA já tem uma metodologia, Já né? tem metodologia firmada há mais de 65 anos. A gente utiliza a mesma metodologia, desde o baby class até quem chega mais maduro para aprender. É a mesma metodologia, só que com vivências diferentes. Logicamente, com situações voltadas para a realidade. Situations voltadas para a realidade de cada idade, né? Repeats. Repeat, please, teacher. E assim a gente vai começando e formando os bloquinhos de conhecimento. É lindo, nossa, é lindo, gente. Eu gostaria, inclusive, aqui chegou a hora do merchan
do CCAA, que está aqui com certeza patrocinando esse podcast. E aí eu já queria que ela fizesse um merchan, tipo, sejam bem-vindos ao Acontece Cast. Fala em inglês aí, por favor. Welcome to Acontece Cast here with us. It's a pleasure. It's our pleasure to have all of you here with us. That's great, and I thank all of you to be here and to pay attention to our conversation. Agora, amiga, você vai ter que dizer a gente o que você disse. Só agradeci, né? Sejam bem-vindos ao podcast, o Acontece Cast. E agradeci um pouco a presença de todos e a disponibilidade, né, de estar aqui prestando atenção na nossa conversa, que está super interessante. Pois eu estou amando. Nos ouvindo e aprendendo. Gente, é sempre bom ouvir podcast. Se você vai pegar a estrada, você já pode colocar um podcast. Por quê? Porque isso enriquece você, você aprende, você conhece. E aprender é sempre bom, né? É melhor a gente aprender alguma coisa do que não aprender nada. É o melhor sempre, né? Aprender. Aprender é a coisa mais linda que eu vejo nos processos, né? O nosso corpo é tão lindo, né? Uma máquina tão abençoada por Deus, que é um processo tão complexo, mas lindo ao mesmo tempo, né? Que traz tantos benefícios para nós, né? Seres humanos. Pois é. Chegou a hora da gente bater aquele nosso ping-pong. Uhum. Vou lhe fazer uma pergunta e eu vou fazer a pergunta e você de imediato já me responde. Certo. Vamos tentar, né, Neide? Não se preocupe, que eu não vou fazer pergunta difícil. Difícil, amiga, pelo amor de Deus. É o quê? Uma palavra? O que é que você quer? Você vai dizer uma palavra. Eu vou dizer, por exemplo, vou começar. Um hábito que você não abre mão. Trabalhar a minha gratidão. Não abre mão. Não abro mão disso. É o sentimento que mais me engrandece, que mais me dá força mesmo. Um livro ou um conteúdo que te inspira? Um conteúdo. Para mim, um conteúdo é mais especial. O conteúdo do professor Hélio Couto, para mim, é assim uma fonte de novas descobertas a cada aula, a cada momento. Sem pensar muito, um medo que você venceu? De fracassar. Já teve medo de fracassar? Já tive. Mas, assim, eu achei que ela ia dizer que teve medo de morrer. Nunca não tive medo de morrer. Você também não imaginava que isso poderia acontecer de forma alguma? Não. Olha, gente, isso é a fé, viu, gente? Eu me posicionei frente àquele momento de saúde grave, né? Quando minha médica... Meu marido que fez essa pergunta e até hoje eu não esqueço, né? O câncer dela é grave? E ela disse, o câncer sempre é uma doença grave. Então, eu decidi ali, naquele momento, me posicionar frente à doença como forte. Então, eu quis sentir que eu era capaz. E eu me sinto capaz. Hoje eu estou curada. Mas muito dessa cura partiu do que vem de dentro. A forma que você olha, né? E porque, assim, o corpo, ele responde ao que você pensa e sente, né? Interessante, é isso incrível que eu isso. penso. E eu acredito piamente nisso. Então, sentir que vai morrer, eu tinha certeza que eu morreria. Então, eu decidi sentir que eu ia viver, que Deus estava comigo, porque eu me sinto um pedaço de Deus. Eu sou um pedaço de Deus. É por isso que ele criou o ser humano em mais semelhança. Exatamente. Está aí para todo mundo. Só basta você analisar as palavras de Deus. Então, eu me sinto como uma gotinha do oceano. Deus é o oceano, mas eu sou aquela gotinha. Então, se eu sou a gotinha do oceano, eu sou um pouco de Deus. E foi isso que me deu força. Nenhum momento eu tive medo de morrer. Mas eu já senti medo de fracassar, né? De ser, assim, fraca em algum momento que eu desistisse. E talvez esse momento que eu tive esse ímpeto, nem que fosse por um segundo, de desistir do que sempre foi importante para mim,
que era o meu profissional, a minha vida como pessoa, e ser o que eu nasci para ser. Então, aquele foi o momento que eu tive medo de, tipo, nossa, eu dediquei a minha vida inteira e é tipo nadar e morrer na beira da praia. Eu sei. Aquele foi o medinho, mas Deus, através do meu filho e através do que eu consigo sentir com a minha crença em Deus, a minha fé, aí eu superei também. Então, esse foi o meu medo, foi o fracasso. E eu vou falar uma coisa para vocês que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. Essa mulher realmente ela é muito de fé. Tem dias que eu estou bem, vocês nem imaginam, que eu estou bem para baixo, bem desanimada, e ela, não, Neide, peraí, não é assim, vamos, você vai conseguir, você, não, entendeu? Então, assim, ela chega com essa palavra, essa força, e você em nenhum momento vê a Alexandra cabisbaixa. Isso é Não. muito importante, viu? Não, eu não me permito isso. E eu não me permito porque é justamente por eu acreditar que eu sou esse pedaço de Deus. Então, se Deus está sustentando tudo isso aqui, eu não me permito isso. Tem momentos que eu estou? Tem. Então, o que eu faço é recorrer ao sentimento. Mas vamos lá, você passa por algumas situações, todo mundo passa, Passo. né? Claro que Algumas passa. situações com o ser humano, com decepção, com traição, com rasteira que a gente leva na vida, com pessoas que a gente sempre ajuda, essa pessoa nunca reconhece, ou então quando ela chega lá, ela nem sequer fala no seu nome, né? Então, acho que quase todo mundo passa por esse tipo de coisa. E como é que você faz para não trazer isso para o seu coração e não lhe paralisar? Porque é difícil você receber uma lapada dessa e você não paralisar. Então, eu vou falar de outro sentimento, que eu espero ser clara e que as pessoas entendam. Mas eu vou usar uma palavra que, para mim, ela é extremamente importante e poderosa. E esse sentimento, ele é mais poderoso do que as pessoas imaginam. Perdão. Perdão é tudo. Então, quando eu decido perdoar o outro, eu estou fazendo aquilo muito mais por mim Do que pelo outro. do que pelo outro. Porque não perdoar é você querer tomar um copo de veneno e querer que o outro morra. Então, é altamente improdutivo, nada inteligente você ficar guardando os sentimentos dentro de você que só vão lhe levar para baixo. Então, essa questão da liberação, essa questão do perdão, ela é altamente importante para que você consiga seguir. Porque não se enganem. Eu acho esse o ditado mais importante. O que vai, volta. Em inglês é assim, what goes around, comes around. Então, o que você dá, você recebe. Não tem... É aquela velha história da colheita e da lei do semeadura, a lei do retorno. É bem isso. Não adianta você querer plantar abacaxi, aí, poxa, eu plantei abacaxi, amanhã eu quero colher maçã. É impossível. Então, é sobre isso. Tem algum sonho seu, profissional, que você ainda não conseguiu e você quer ainda alcançar esse sonho profissional? Porque Então, eu vejo você como uma pessoa, não posso estar enganada, mas eu vejo você hoje como uma pessoa física, CPF. Eu vejo você uma pessoa realizada com seu marido. Você tem tanto orgulho do seu marido, do seu filho, da sua filha, sim. dos seus pais. A sua sogra, você ama a sua sogra? Amo. Olha, tá vendo Nossa, como eu conheço ela? amo minha sogra. É uma pessoa altamente especial na minha vida. A ela eu sou grata por muitas coisas. Muitas mesmo. E assim, primeiro pelo meu marido, né? E pelo o excelente marido que ela criou, porque é um excelente filho. Então, assim, sempre eu digo e repito, não para mim, mas
para mim também que eu sou uma das pessoas mais abençoadas que eu própria já conheci. Porque eu sou abençoada em todas as áreas. 2 filhos maravilhosos, nunca tive problema com os meus filhos. É um filho homem que é pregador, né? Jovem, já casado, um menino sério. Minha filha é uma filha altamente obediente, nunca me deu trabalho, é estudiosa. Meu marido, nossa, minha sogra, eu não sei nem o que eu digo. Minha família inteira, meus pais, meus irmãos, sempre muito fortes, né? E a base, assim, nos momentos que eu precisei, no momento da saúde, que foi, né? Eu tive essa rede de apoio. E, assim, nossa, o que dizer em relação à questão da realização, né? Eu sou altamente realizada mesmo, completamente feliz. Eu acho que as pessoas sentem isso. Eu vou lhe ajudar. Sentem. Eu vou lhe ajudar, porque um dia eu cheguei no CCA e ela disse, olha, eu ainda quero ver isso aqui ser transformado numa escola. Já é um padrão, mas ainda tem que ter uma cara que é a cara que ela quer. Exatamente. Né? É um sonho, vamos dizer assim, físico, em termos físicos. É o sonho profissional. Da escola fisicamente falando, né? É um sonho que eu tenho em relação ao crescimento dela, tanto físico quanto como número, vamos dizer assim, número, né? Números de alunos, exatamente. É um sonho grande, mas, novamente, eu repito, se eu sou um pedacinho de Deus, eu disse isso para a Neide na minha história, aí, se vocês tiverem a oportunidade, irão ler. Que se nós somos um pedacinho de Deus, nós temos a capacidade de realizar tudo que nós sonhamos, porque Deus apenas diz sim. Sempre eu recebi sim de Deus. E esse é mais um sim. Talvez seja um sonho muito grande, mas eu quero transformar o CCA Nova Betânia, da cidade de Mossoró, no maior CCA do Brasil em termos de alunos. E, para isso, eu já fiz e continuo fazendo o que eu acho que é mais importante, dedicar o meu amor e a minha energia a estar no CCA, trazendo o que o CCA tem de mais importante, o conhecimento, abrir as portas, né, do mundo para tantos alunos. Eu já formei tantos professores que tem no próprio CCA, que eu formei, que eu treinei, alunos que tiveram grandes oportunidades. Então, eu acho que não é um sonho tão distante assim. Não, ela todos os dias, inclusive, é a primeira a chegar e a última a sair. Ah, sim. E aí eu já quero perguntar aqui a ela, sim, me diga uma palavra que definiria você como pessoa. E definir toda a sua trajetória. Uma palavra. Perseverança. Perseverança. Então, vocês... Nos momentos mais difíceis... Continue. Foi o momento que eu mais perseverei, né? Quando tudo parecia desabar. Resiliência também é uma palavra para quem empreende, que a coisa realmente acontece. Acontece. Pois é, se você pudesse voltar no tempo e falar com a mulher que começou, o que você diria? Se você pudesse voltar no tempo. Continue acreditando. Continue acreditando. Apesar de todas as dificuldades, o recado que eu daria para aquela Alexandra lá do início: acredite, persevere, não desista. Então, são palavras importantes, são chaves para mim. Primeiro, perseverar, fé, força, amor pelo que você faz, é altamente amor, importante. Eu acho que é o tempero. Paixão é o tempero. E assim... Eu até falo o seguinte, que o amor pelo que você faz é o tempero para você não deixar sem gosto. Exatamente, sem sal. Sem sal. Exatamente. Porque você amar o que você faz é uma coisa assim que ninguém lhe paralisa. Não. Ninguém, nem nada vai paralisar você. Porque você ama o que você faz. Eu, por exemplo, eu amo o que eu faço, eu acredito muito, amo pessoas. Embora que já me decepcionei com pessoas, mas eu entendo que faz parte. Faz parte. Vai ter aquelas que vão ser eternamente gratas, que vão reconhecer, e vão existir aquelas que também
só passaram, quer fazer você de escada. É. Infelizmente, isso Existe. acontece muito. Existe. É verdade. Mas seguimos com o nosso propósito. É. Uma coisa que eu gosto muito de dizer, principalmente, assim, as pessoas que me utilizam como referência, né? Os meus filhos, principalmente, que eu sempre digo, tire do seu dicionário a palavra desistir. Desistir não é o caminho. Não, não é o caminho. Não é o caminho. É aquela velha história, né? Quem vê os flashes não vê os corres. Exatamente. Gente, papo maravilhoso, descontraído, história recontada de forma diferente, formato diferente, Isso. com mais detalhe, Mais gerando emoção, emoção, lágrimas. Foi o que nós passamos hoje na reestreia do Acontece Cast. Então, quero agradecer a você pela sua presença aqui, por ter vindo aqui nos prestigiar, reestrear esse programa, que eu acho muito importante, de entretenimento, de conhecimento, e trazer para você aí, que está do outro lado da telinha aí, junto com a gente, ou ouvindo nosso podcast, as histórias inspiradoras de pessoas reais do nosso estado que fazem acontecer. Nós defendemos muito isso, trabalhamos isso. Quantas pessoas, quantas histórias já contamos, já transformamos através da sua história. E a Alexandra hoje foi um testemunho aqui para nós, falando o quanto mudou, o quanto ela se posicionou, e que tudo foi como se fosse uma mágica. Primeira coisa que aconteceu com ela começou a se reconhecer. Isso. Qual a importância que ela tem? Porque, gente, não se engane, dia a dia da gente, a gente ali no automático, a gente muitas vezes não sabe nem quem somos. Porém... eu queria dar uma palavra... Dar uma ressalva. Uma palavra final, mas assim, a questão da gratidão, ela é muito importante, e é isso que eu sinto por você, né, Neide? Eu sempre falo isso para você. Eu também sou uma pessoa muito aberta, assim, refletindo sempre o que eu sinto. E é uma honra enorme ser a primeira pessoa da reestreia, da reestreia, né, do Acontece Cast. Então, é uma honra, um prazer para mim enorme. E agradecer é sempre a palavra de ordem, né? Gratidão, muito obrigada pela oportunidade. E eu espero ter trazido oportunidade para das pessoas, pelo entenderem, menos entenderem e refletirem um pouco, né? O propósito que vocês têm, que muitas vezes a gente começa... A gente nem sabe. Trabalha no automático, a gente nem entende quem somos, né? E essa gratidão dela não é porque ela está aqui no podcast, não, viu, gente? Porque, assim, sempre que ela me vê, ela me abraça, amiga, obrigado por tudo. E às vezes fica até sem jeito, que eu fico pensando assim, para mim isso não é nada. Eu acho que é por causa do propósito da missão de vida que a gente nem... Eu juro por Deus que eu não consigo cobrar de ninguém que ela me reconheça. Isso aí Tirando aquelas que querem puxar o nosso tapete, né? Existe também. Existe. Pessoas que você contribuiu, que você posicionou, pessoas que não era nem conhecida. Saiu na revista, ficou conhecida, fez conexão. Exatamente. E depois se achando. Gente, aí não é comigo essa conta. Gente, eu falei para vocês no início que eu era uma Alexandra antes e uma Alexandra depois. No dia que Neide chegou lá na escola, muito linda, bem arrumada, posicionada, como ela sempre foi, eu senti vergonha dela, porque eu estava sozinha, numa sexta-feira pela manhã, trabalhando de chinelinha baixa, porque eu fico atrás das câmeras, né? Nos bastidores, vamos dizer assim, né? E eu estava desarrumada, quase carequinha ainda, né? O cabelo muito curtinho, só aquela coisinha... E enfrentando um momento tão difícil. E eu recebi Neide assim, poxa, eu fiquei com vergonha. Ela recebia a revista lá, mas eu nunca tinha visto nem Exatamente, nunca tinha conhecido Neide, e eu fiquei com vergonha, porque eu recebi Neide, eu disse, nossa, Neide tão linda, tão posicionada, eu aqui parecendo uma doidinha. Eu fiquei pensando, eu acho que eu vou melhorar nessa questão. Aí, realmente, é por isso que eu digo,
tanto na questão de Alexandra mesmo, pessoa física, me enxergar, me ver, quem eu sou dentro do CCAA, a CEO do CCAA, eu tenho que me posicionar. E também a minha própria empresa, né? O meu próprio negócio. Porque hoje o posicionamento, ele traz negócio. É importante, é altamente importante. Não que a gente vai ficar engessada, aquela coisa toda, mas esse posicionamento, ele automaticamente ele já faz a gente vender. Quem traz posicionamento, quem faz você acontecer, com certeza, não se engane, é a revista Acontece. É sim. Acontece de verdade. Minha amiga, muito obrigada. Tiago. Eu que agradeço. Obrigada aqui pela água, viu? Eu agradeço pela oportunidade. E pelo susto também que você nos deu. Dizendo que não estava dando certo, brincadeiras à parte. E voltamos. Obrigada. Para o próximo episódio. Que eu estou aqui gravando. Obrigada, viu, Tiago, por tudo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E você que está aí nos assistindo, continue assistindo, siga, compartilha, que se você acha que esse contato esse conteúdo faz sentido para você, você compartilhe com alguém, contribua, faça essa corrente do bem, a informação, exemplo de pessoas que fazem acontecer aqui no nosso estado, que é do Rio Grande do Norte. Um grande beijo e até o próximo episódio.